Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Café com palavra, mais uma manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que esse dia seja um dia repleto de bondade, de misericórdia do Senhor. Um dia repleto de felicidade. Um sábado maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Dia 9 de agosto. Que bom que você está aí. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa. Que você entenda que Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Bendito seja o nome do eterno Deus nessa manhã. Louvamos, engrandecemos e exaltamos aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de majestade. Oh, Rei dos reis, Senhor dos senhores, oh, Príncipe da paz. Aleluia. Jesus está coordenando a nossa vida, Jesus está no nosso meio, Jesus é o nosso advogado fiel, aquele que está à destra do Senhor para advogar as nossas causas. Sabe, se você tem uma causa, deixe o Senhor agir. Cale-se e espere o tempo determinado. O Senhor agirá, o Senhor age em nossas causas. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o Senhor dos senhores, né? É uma trindade, três em um Deus que faz todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, cuidando de nós, nos guardando, nos livrando, trabalhando em nosso favor, e nós temos somente que adorá-lo. Essa manhã aproveite para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esta manhã aproveite para engrandecer o nome santo de Jesus. Esta manhã aproveite para enaltecer aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que está diante do Senhor em todo o tempo, aquele que está no alto e sublime trono, aleluia, aquele que é o poderoso Deus, minha alma anseia por ti nessa manhã de sábado, poderoso Deus, minha alma anseia estar na tua presença, glorioso Deus, te rendemos glórias e graças nessa manhã, enaltecido seja o teu nome, sobre todo nome, não há nome mais poderoso que o nome do Senhor Jesus, Ele é bendito, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de exaltação, Ele é o nosso Deus fiel, aquele que faz todas as coisas, aquele que multiplica a nossa vida, aquele que transforma o nosso ser, aquele que restaura nossas estruturas, é Ele, o poderoso Deus, é Ele que pode restaurar a minha e a sua estrutura nessa manhã. É Ele que está restaurando dia após dia tudo aquilo que foi caído, foi derrubado, foi limitado. Para Deus não há limitação, porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que pode mudar todas as coisas. Então entendemos nessa manhã que estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, que somos gratos a Ele por tudo que tem feito, somos gratos a Ele pela bondade de nos fazer acordar todas as manhãs. Esta é a gratidão dessa manhã. A bondade de nos fazer despertar todas as manhãs para viver aquilo que Ele programou, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele colocou como propósito na minha e na sua vida. Que Deus abençoe você nessa manhã, que o Espírito Santo encha aonde você passar nessa manhã, que você seja cheio do Espírito, cheio da presença, cheio de Deus nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã, louvado, engrandecido e exaltado. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de exaltação. Exalte o Senhor mesmo, não pare de exaltar, não pare de adorar, não pare de glorificar a Ele que é digno de honra, glória e louvor. Ô glória! Louvado seja o nome exaltado do Senhor. Eu ainda poderia continuar exaltando, adorando, dizendo que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu amigo, que Ele é o meu Deus. Poderia ainda continuar exaltando, mas eu quero nessa manhã também trazer esta pequena palavra nessa manhã, que o Senhor vai entregar aos nossos corações e entender mais um pouquinho desse dia de propósito, da restauração de estruturas da nossa vida. Pegue aí a sua Bíblia, a sua bússola e tome lá em livro de Neemias, capítulo 7. Nós vamos entrar numa partezinha que muita gente pula, que muita gente não gosta, que é a parte da genealogia. Vai falar um pouquinho do nome dos filhos que voltaram do cativeiro, né, do cativeiro de Nabucodonosor. Mas nós vamos ler, nós vamos passar por aí, porque nem tudo é tudo como a gente quer. Então, se tem genealogia, se tem nomes de pessoas, nós vamos ler e Deus vai entregar alguma coisa em cima
dessas palavras. Nós entendemos que Deus tem coisas para nos entregar em cima da genealogia. Você tem uma genealogia. Você é filho de alguém, você é neto de alguém, você é tataravó, você é bisneto de alguém, você é tataraneto de alguém. Então existe uma genealogia na sua vida, existe uma história. Existe uma história escrita pela mão de Deus, da onde você veio. E por isso é importante nós entendermos também a genealogia bíblica. E nessa manhã nós vamos ler um pouquinho dela, amém? Pegue aí 7:6 em diante, vai dizer assim. Perdão. Eu vou ler só o 7:5 para pegar o fio de ontem. Então o meu Deus colocou no meu coração reunir os nobres, os magistrados e o povo, para registrar a genealogia. Mas eu encontrei o livro da genealogia dos que regressaram primeiro do exílio, e assim estava registrado. Estes são os nativos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara cativos, e que voltaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, semeador da Babilônia, significa o nome Zorobabel, Jesua, salvo, Neemias, Jeová conforta, Azarias, Jeová ajudou, Amias, trovão do Senhor, Naamane, misericordioso, Mordecai, homem pequeno, Bilzão em calúnia, Misparate, número, Bivigai, nos meus corpos, Neum, conforto, Ebaana, em aflição. Este era o nome dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Paros, Pulga, 2.672. Os descendentes de Cefatias, o Senhor julgou, 362. Os descendentes de Ará, 652. Os descendentes de Paate, Moabe, os filhos de Jesua e de Joabe, 2.802. Os descendentes de Elião, 1.254. E os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Binuí, 648. Os descendentes de Bebai, 628. E assim por diante vai dando todos os descendentes que nós vamos continuar amanhã. Então nós vamos ver assim. Deus coloca no coração de Neemias para repovoar, porque eles tinham reconstruído. As casas estavam ainda destruídas e ali eles precisavam repovoar aquela cidade. E muitos voltaram no cativeiro babilônico. Mas eu achei uma nota super interessante que diz que todos os habitantes de Jerusalém que tinham partido ao exílio, todos estavam mortos. A maioria estavam mortos porque tinham sido deportados, tinham sido despertos por causa dessa catástrofe de 58 a.C. E nos últimos 80 anos de cativeiro, muitos voltaram da Babilônia. Mas a população da cidade ainda era pequena. Muitos voltaram, mas não era mais como era antes, né? Quando acontece um cativeiro, quando acontece uma guerra, quando acontece algo, muitos voltam, mas nem todos. Muitos voltam para as suas casas, mas nem todos. E outros pegam outro rumo, não voltam mais para aquela cidade destruída. Então Neemias ele tem uma dificuldade de defender a cidade com poucas pessoas. Não há um exército. Veja que nós vamos ver que eles constroem a muralha com armas nas mãos. Não há um exército. Não há alguém para defender. É o próprio povo que tem que defender a cidade. Então Neemias está com pouca gente. E a solução de Neemias, quando Deus coloca no coração de Neemias, é bem claro isso. É Deus que coloca no coração de Neemias a ideia de reunir o povo, de reunir os magistrados, reunir os nobres para resolver este problema. Mas antes de Neemias colocar o plano que Deus colocou no seu coração, que aqui ainda não fala, ele precisava de registro, de saber de casos precisos daqueles que haviam voltado do exílio. Então ele faz o censo, ele faz o registro, eles retornam e aí você vai ver esse registro também no livro de Esdras. Esdras voltou com Neemias. Então Esdras ele era o escriba, né? Então o livro de Esdras é um livro que completa e é um livro contemporâneo de Neemias, é ao mesmo tempo. Então nós vamos ver que se você tiver dúvidas do livro de Neemias,
pula para Esdras. Se você tiver dúvida do livro de Esdras, pula para Neemias. Então nós vamos entender Deus trabalhando de uma forma sobrenatural ali, trazendo o povo de volta para o cativeiro e dando a Neemias estruturas, dando estratégias para o censo, para fazer a genealogia. Então eles acham o livro da genealogia. E o que estava registrado era o seguinte, era o que eu li ali. Os nativos das províncias que subiram do cativeiro, dentre os babilônicos, subiram do cativeiro babilônico, os exilados que Nabucodonosor levara cativo. E cada um voltou para sua cidade. Cada um voltou para sua cidade. Então nem todos daqueles que foram cativos foram de Jerusalém. Foram de cidades circunvizinhas, cidades que estavam ao lado. Então eles voltam para suas cidades também. Então ali para Jerusalém veio essa leva de judeus que nós vamos ler. Vieram Zorobabel, que vai ser o segundo governador da cidade de Jerusalém, né, muito conhecido. Veio Jesua, que estava sempre junto com o Zorobabel nas partes bíblicas. Veio outro Neemias, veio Azarias, veio Namani, veio Buzan, veio Misrate, Mordecai, que não é o Mordecai, não é o Mardoqueu Mordecai de Esther, também veio Mordecai. Esses são nomes de cabeças de famílias. Então, e aí dá os números das pessoas que vieram. Então nós vamos ver que os descendentes de Paros é quem? Paros é filho de Zorobabel, o governador. Então eles estavam numa linhagem abençoada. Os descendentes de Paros, quantos voltou? 2.172. Paros, o que significa Paros? Pulga. Então nós vamos entender que a pulga é muito pequenininha. A pulga é um bichinho, um parasita minúsculo, né? Pulga é um parasita minúsculo, é pequeno, porém se reproduz muito rápido. E nós vamos ver aqui Paros nessa manhã. Paros significa pulga. E pulga se reproduz muito rápido. Então nós vamos ver que eles voltaram com grande quantidade de povo. Veja, 2.172 pessoas dessa família vieram para repovoar Jerusalém. Às vezes a gente acha que poucas pessoas eram poucas pessoas, mas se vocês verem, entre hoje e amanhã, nós vamos ver a genealogia, nós vamos ver que era muita gente. A quantidade era bem extensa. Então só dessa família de Zorobabel Paros, Zorobabel pai, Paros filho, veio 2.172 pessoas. E ali nós vamos ver família por família. Os descendentes de Cefatias, 372, bem menos, né, gente? Então nós vamos ver que uma família veio 2.000 pessoas, outras famílias veio 300 e poucas. Por quê? Porque há famílias que a descendência vai longe. Há famílias que a descendência é grande. Há outras famílias que se terminam quando não há filhos, quando os filhos morrem, não têm filhos. As famílias, as genealogias ficam cortadas, as genealogias ficam extinguidas. E como é o Senhor que tem o poder de tudo fazer, isso vem da parte de Deus, a bênção familiar, a bênção da genealogia de povos longe, né, de longevidade, povos que se estendem, né, no tempo, se estendem, que vai carregando aquele sobrenome por muitos e muitos anos, vai carregando a longevidade da família. Então nós vamos ver que até nisso é o Senhor que abençoa, até nisso é o Senhor quem faz. Então nós não somos donos de nada, nós não temos o poder algum, o poder vem dele. Então nessa manhã eu louvo a Deus pelo poder que ele derrama sobre as nossas vidas. E nós vamos ver ali os descendentes de Arã, 652. Depois os descendentes de Pati Moabe, 2.800. Veio bastante, veio mais do que os descendentes de Paros. Então nós vamos ver que aqui vai colocando todos os descendentes nessa trajetória. Então nós vamos ver nessa manhã Deus falando sobre a nossa descendência. Guarde a sua descendência, cuide da sua descendência, prospere, multiplique-se na terra, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Que o Espírito Santo te dê graça nessa manhã e que Deus possa entrar no seu lugar, no seu templo e fazer com que a sua descendência frutifique, seja próspera e louve o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, até amanhã em nome do Senhor.